Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Gostaria muito que esse encontro nosso fosse presencial, né? Que a gente pudesse trocar bastante, mas devido às situações atuais, a gente faz como dá, né? Então, eu vim aqui hoje, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre gestação. Eu vou compartilhar a apresentação que eu fiz para vocês, e aí a gente pode falar um pouquinho mais. Então, como já falei, meu nome é Thaís, né? Eu sou nutricionista formada pela FRJ, e eu fiz uma residência, que é tipo uma especialização em serviço, né? A gente estuda um pouquinho mais para se especializar em alguma coisa, e a minha foi na maternidade escola da UFRJ. Então, eu sou especializada em nutrição materno-infantil, né? Em saúde perinatal, que eles chamam, né? Que é da gestante e o bebê. E também, atualmente, eu estou no mestrado em nutrição clínica na UFRJ. E aí, durante esse período na residência, a gente fez um curso de aleitamento materno. Então, eu também sou capacitada para auxiliar no aleitamento materno. E antes de falar de qualquer coisa, eu acho que é extremamente importante que a gente possa falar do nosso guia, né? Que é o nosso guia para alimentação, guia alimentar para a população brasileira. O que seria isso? Os países eles fazem, né, um guia para orientar suas populações, e o nosso guia é maravilhoso, assim, ele traz uma classificação dos alimentos que é super simples e fácil da gente entender. Então, só para vocês entenderem o nível de processamento dos alimentos. Existem quatro tipos de classificações que eles falam: alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. O que seria isso? Então, assim, alimentos in natura são aqueles alimentos que estão prontos para o consumo. Você não precisa fazer nada para eles. Você só precisa ir lá e comer. Por exemplo, uma fruta, um legume, uma verdura. Depois a gente vai ver que precisa fazer alguma coisa na casa da estação. Mas nesse momento, assim, só para vocês entenderem que é aquele que está pronto para o consumo, né? Minimamente processado é o que foi processado de alguma forma, mas que não foi alterado na sua composição. Ou seja, o arroz e o feijão. A gente teve que ir lá, né? Alguém teve que ir lá na colheita, pegar, separar os grãos, colocar dentro do saquinho e trazer para a gente comer. Mas ele foi alterado, né? Assim, colocaram alguma coisa? Não. É o grão que estava lá e ele só foi processado de uma certa forma, minimamente, e para a gente poder consumir. Processado já é aquele que tem alguma coisa. Então, além de terem feito esse processo de irem lá e pegar, eles fizeram alguma coisa com esse alimento. Então, doces em compota, coisas em conserva, você adiciona, na verdade, né, sal, vinagre, açúcar, alguma coisa para aumentar o tempo de prateleira. E ultraprocessado são aqueles que têm 5 ou mais ingredientes e tem uma quantidade de aditivos, né, que são coisas que são adicionadas ao alimento sem função de ter, de nutrir, né, mas só de melhorar alguma coisa para a indústria, né? Seja o tempo de prateleira, ficar mais tempo, né? Ou ser aquele alimento que dura um monte de tempo no mercado, ou para tentar melhorar o gosto, o sabor, né, o paladar para o público. E aí aqui a gente traz 4 exemplos para vocês verem de como é essa classificação. Então, assim, o que seria um alimento in natura? Então, o milho, que você foi lá e pegou a espiga. Minimamente processado. Aquele milho da espiga, alguém tirou e colocou no saquinho para a gente poder fazer uma pipoca. Então, na verdade, ele não foi alterado, continua sendo grãozinho. Processado, esse milho que alguém foi lá na espiga, tirou, alguém cozinhou, colocou dentro de uma lata e ainda adicionou, geralmente vem com sal, né? Então adicionou sal para poder aumentar esse tempo na prateleira. E ultraprocessado seriam os salgadinhos de milho, ou seja, aqueles alimentos que tem um monte de coisa, você pegou o milho, né? Mas você botou um monte de coisa ali dentro e que a gente não sabe nem o que é direito, né?
E aí aqui eu trouxe mais dois exemplos para vocês verem. Então, por exemplo, o alimento in natura seria o abacaxi que você comprou no Hortifruti. O alimento processado, um abacaxi em calda, né? Então, você pegou e colocou ele, cortou, né? E colocou ele dentro de um pote, adicionou alguma coisa, adicionou açúcar, né? Para ele manter mais tempo ali. E o ultraprocessado seria o suquinho em pó de abacaxi, que nem deveria se chamar suco, porque não tem nada de suco ali. Aí um outro é o peixe fresco. Seria um alimento in natura, porque na verdade você foi lá e pegou, e tem gente que come cru, né? É, então, é um alimento in natura. E aí, processado, um peixe em conserva. Então, um atum em lata, uma sardinha em lata, ele é conservado, ele foi processado de alguma maneira. E ultraprocessado seria o empanado de peixe, né? Seria aquele que a gente já, que a indústria já botou um monte de coisa, que a gente ainda frita para poder consumir. E aí, pensando na gestação, existe algum alimento que a gestante não deve consumir de forma alguma? E aí agora seria muito interessante que vocês estivessem presentes, que a gente pudesse trocar, né, e falar, porque fica sem graça, né? Eu vou fazer várias perguntas e eu mesma vou responder. Então, assim, sim, existem alimentos que a gestante não deveria consumir. Quais são esses alimentos, né? São os alimentos crus. Então, por exemplo, o peixe cru do japonês, uma carne mal passada, um ovo com a gema mole, nada que for cru, assim, de carne, de ovo, tudo isso que é cru, a gente não deveria consumir. Por quê? Existe um risco de toxoplasmose, que é uma doença que às vezes pode acontecer na gestação e que dá problema no bebê. Então, a gente não deveria consumir esses alimentos crus. Então, assim, japonês, nem pensar. A carne, se alguém for fazer churrasco, alguma coisa assim, a carne da gestante precisa estar bem passada. E um cuidado importante é, por exemplo, a carne que você corta, a carne sangrando. Desculpa, a carne não, a tábua que você corta a carne sangrando. É a mesma que você vai cortar a carne para você consumir? Porque aí tem a contaminação ali junto, sabe? O ovo com a gema mole, eu sei que tem gente que gosta, mas não é interessante também. Além de outras bactérias que podem acontecer, podem ter nos alimentos, né, como salmonela, por exemplo, cruz. Então, assim, durante a gestação, durante todo o período da gestação, é bem cozido mesmo, tá? E a gente consome algum outro alimento cru, além de carne, de peixe, né, que às vezes a gente come cru, existe algum outro alimento que a gente consome cru? Então, saladas e frutas, né? Então, assim, todas as saladas que a gente consome, tipo alface, tomate, né? As frutas que a gente consome cruas, né? Na sua maior parte das vezes. Então, a gente tem todos esses alimentos. E aí, será que é saudável? Não é? A gente pode comer? Não pode? Então, a gente precisa pensar na higienização desses alimentos, né? É, então, aqui, o que que a gente faria com esses alimentos? Como é a higienização correta para esses alimentos? Primeiro passo, você vai selecionar as folhas e assim, os alimentos, né? Você vai lavar ele em água corrente, as folhas, frutas, legumes, tudo. Vai lavar em água corrente, porque às vezes tem um pouco de terra, né? Tem alguma sujeirinha. O alface vira e mexe, ele tem um pouquinho de terra, principalmente essas folhas. Que é bom, né? Porque veio da terra, então tá tudo bem, mas a gente não quer comer terra. Então a gente vai lavar em água corrente e aí a gente vai colocar de molho em água com cloro. E aí o cloro não é aquele cloro que a gente compra. Eu sei que tem locais que são menores, né? De bairro, assim, que vende aquele cloro de garrafa, que a gente não sabe nem de onde veio. Esse a gente não pode usar. Então, a gente fala em água sanitária sem alvejante. E aí, no próprio mercado, no próprio rótulo, quando você vai olhar, ele atrás vem falando para poder higienizar frutas e legumes. Então, é esse cloro que a gente fala. E aí, qual é a proporção? Em 1 litro de água, a gente vai colocar 1 colher de sopa. Então, é 1 para 1. Então, para 1 litro de água, 1 colher de sopa. E aí, como você vai saber isso? Você vai pegar a bacia que você usa, que é uma bacia, deve ser uma bacia grande, e aí um dia você vai medir. Vai pegar, tipo, uma garrafa de água, assim, que tem 1 litro, 2 litros, e aí você vai colocar ali quantas garrafas de água tem. E, e aí, por exemplo, deu 3 litros. E aí você sabe que para aquela altura ali da bacia,
são 3 colheres de sopa de água sanitária, entendeu? E aí você vai deixar 10 minutinhos ali. E aí você marca no relógio. O ideal é que não deixe nem um pouco menos e nem passar muito. Então, entre 10 e 15 minutos, no máximo. Porque senão o alimento começa a absorver o cloro também, tá? E aí, depois disso, você vai tirar esses alimentos ali e vai lavar em água corrente na pia mesmo. E essa água com cloro, eu sempre dou a sugestão de vocês usarem para outra coisa. Então, assim, para lavar o quintal, para jogar no banheiro, para não desperdiçar essa água aqui, né? Tem uma sujidade, né? Não dá pra gente beber nem consumir, mas dá para você lavar um quintal. Pra gente fazer essa reutilização da água. E aí, só para concluir, né? Você vai, depois que você tirar e lavar em água corrente, você vai deixar secar e aí guardar em potes fechados ou sacolas fechadas dentro da geladeira. E aí já está pronto para o consumo, tá? É só isso. E aí, pensando, na rua, a gente pode consumir tudo cru? A gente tem como ter certeza que aquele hambúrguer com aquele alface ali, aquele tomate, foram lavados em água com cloro durante 15 minutos? A gente tem como saber realmente se aquilo tá tudo certo? Então, assim, na rua, se você for comer em um restaurante, ou até mesmo na casa de alguém que você. Porque, assim, quando é sua mãe e tal, você ainda pode orientar como fazer. Mas, às vezes, você vai comer na casa de uma pessoa que você não sabe muito bem como foi feito as coisas. O ideal, assim, eu recomendo que não consuma nada cru na rua. Prefere sempre, assim, acho que nem tá podendo self-service, não sei como é que tá agora, mas se você for comer em algum restaurante, sempre tem as opções de legumes cozidos, né? Então você prefira os legumes cozidos. Não é para não consumir legume, tá? Mas é preferir eles cozidos na rua e lembrar de consumir eles crus em casa. Então sempre comprar para poder consumir eles crus em casa. E aí, assim, o que comer, né? O que a gente come nesse momento? A gente diz que precisa fazer entre 5 e 6 refeições por dia. Ou seja, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia, se você sentir necessidade. É... E aí, assim, o que comer no café da manhã, nos lanches, na ceia? Eu botei aqui algumas opções para vocês verem. Então, por exemplo, o pão, que todo mundo fala, pode ou não pode comer pão. Gente, um pãozinho por dia não é o que vai fazer diferença, tá? Então tá tudo bem. Se você gostar de um pão integral, né, de um pão que tenha aqueles pães integrais, que tem mais fibra, é interessante também. Mas umzinho não é o que vai fazer diferença. E aí, assim, o queijo pode ser uma opção, né, para você colocar nesse pão. Leite, e aí você pode pensar em fazer uma vitamina com a fruta. O iogurte é o iogurte natural, ou seja, aquele que só tem fermento lácteo e leite, só. Então, assim, tem algumas marcas, né, de opções, e aí você sempre tem que ler o rótulo e ler os ingredientes que tem ali. Porque aqueles que tem, que são em garrafa, o que é de morango, de sabores, sempre tem um monte de açúcar, um monte de amido, um monte de corante, de adoçante, e não é interessante, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, um suco verde. Para quem tem dificuldade de consumir legumes, verduras, né? É interessante, por exemplo, fazer de manhã e ir variando, né? Fazer uma couve com laranja ou uma couve com maçã, é super interessante. A couve, aipo, maçã, ou então um agrião, uma rúcula, algum vegetal verde escuro, que é muito importante nesse período, porque tem uma quantidade de cálcio e de ferro muito grande. Então, se você tem dificuldade de comer no almoço, talvez um suco verde possa ser mais interessante para você. Aí eu coloquei o milho aqui, que tem gente que acha que pode, não pode. O milho é super saudável, então você pode comer nesse lanchinho da tarde um milho, batata doce, aipim, inhame, são todas opções de você comer. A questão é você ter bom senso, né? Também não exagerar. Se você fizer uma alimentação certinha, o ideal é que você não sinta fomes excessivas durante esse período. Aí aqui eu coloquei também algumas coisas que eu acho que são essenciais, tipo, por exemplo, a aveia. A aveia é uma fibra
É um cereal que tem muita fibra e ele é muito interessante para a gente consumir nesses lanches, porque ajuda a dar uma segurada maior também na fome, na saciedade. Então, você colocar em cima da fruta, ou se você for fazer uma vitamina, por exemplo, botar banana, aveia e leite, tá ok. A chia e a linhaça, que são esses dois grãozinhos aqui de cima, eles têm muito ômega 3, que é interessante durante o período gestacional. E depois também, no pós-parto. Então, você pode colocar em cima das frutas, né? Em cima das comidas, que fica bem interessante. Ou também nessas vitaminas, em cima do iogurte, aí é a opção. Essas aqui são aquelas que a gente chama de nuts, né? Que são as castanhas, que é a castanha do Pará, né? Ou castanha do Brasil, nozes, avelã, castanha de caju. Todas elas são bem interessantes também para ser um lanchinho. Elas têm um valor, né? Um pouco mais alto, então, se não der, também tudo bem, mas se de vez em quando quiser ser uma opção, aí é ótimo. O almoço e o jantar. Então, o que seria composto de um prato saudável de almoço e jantar? Um arroz, pode ser o arroz integral ou arroz branco. O arroz integral é mais interessante porque ele tem mais fibra. Feijão, e aí a gente fala do grupo dos feijões, né? Então, não precisa ser só o feijão preto, pode ser feijão preto, feijão branco, feijão mulatinho, feijão vermelho. Pode ser uma lentilha no lugar do feijão. Grão de bico também. Então, todas essas são as opções no lugar do feijão, para você que também não está tão fã de feijão assim, você pode tentar algumas outras alternativas. Uma orientação que eu sempre dou é deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Aquilo que falavam antigamente, isso é fundamental, tanto para diminuir esse desconforto abdominal que às vezes pode sentir, então gases, né, às vezes fica com a barriga um pouco distendida, quanto para melhorar a absorção dos nutrientes. Então, isso é uma opção interessante. E aí a salada, aí só tem o alfacezinho, mas eu sempre gosto de lembrar dos vegetais verde escuro. Esses, grave isso na mente, vegetal verde escuro que é mais interessante. Então, couve, rúcula, agrião, todos esses são interessantes para a gente ter no nosso dia a dia. E os legumes, então abóbora, abobrinha, beterraba, chuchu, cenoura, todos eles são bons para a gente ter. Lembrando que batatas não são legumes para a gente, né? Batatas têm uma composição um pouco diferente, né, dos legumes. Então a gente bota assim, se você for consumir batata, você diminui um pouquinho do arroz, tá? Para tentar, assim, comer arroz e batata, tá tudo bem. Mas aí você diminui um pouquinho do arroz para também não ficar em excesso, tá? E essa laranja aqui, eu acho fundamental, assim, vocês lembrarem de consumir uma fonte de vitamina C depois do almoço. Então, laranja, limão, kiwi, mamão, ah, acerola é que tem mais vitamina C. Todas elas são interessantes para a gente consumir depois do almoço, porque a vitamina C ajuda a aumentar a absorção do ferro do feijão e dos legumes. Então, isso durante o período gestacional é importante. E é importante jantar, tá? Eu sei que tem muita gente que tem o hábito de fazer lanches, né? E a gente aconselha, né, a que faça o almoço e o jantar. Porque você não vai conseguir todos os nutrientes que você precisa só almoçando. Então, mesmo que você jante menos, ou que você jante talvez mais cedo, porque tem gente que fala assim, não consigo jantar tão tarde. Então, janta às 6h30, 7 horas, tá tudo bem, entendeu? Cria esse novo hábito para você, sabe? E jantar é fundamental. Fazer alguma coisa mais leve, então comer uma sopinha. Bem que agora tá entrando calor, né? Então as sopas não estão tão legais assim, mas tentar comer um pouco menos se você não sente de comer tanto, mas tentar jantar, tá? E água, né? A água é fundamental, vocês estão bebendo água, vocês precisam beber bastante água, porque existe uma demanda maior de água do corpo. Então, assim, pensa, vocês têm o sangue de vocês e o sangue do bebê dentro, e o sangue da placenta. E então, assim, é muito sangue dentro, é muito fluido. Você aumenta essa quantidade de líquidos dentro de você, vamos dizer assim. Então, é fundamental que você tenha um consumo de água elevado, tá? E até para pensar no pós-parto, porque depois no aleitamento dá muita sede, tem uma demanda de água, assim,
necessidade de água muito elevada, tá? Muito alta. Então, se policiem para beber água, né? Então, tenham isso na mente de preciso beber água, deixar uma garrafinha do lado e ir enchendo, e você pensar quantas garrafinhas eu bebi, quantos copos de água eu bebi durante o dia, tá bem? E assim, álcool e cigarro na gestação. Provavelmente vocês não consomem, né? Eu acredito, mas eu preciso falar isso como nutricionista. Não é recomendada nenhuma quantidade de álcool durante a gestação, nenhum copinho, nada. E de cigarro também não, assim, existem consequências, né? Do bebê ficar pequeno demais, diminuir oxigênio, tanto oxigênio para ele. Então, assim, se vocês se fuma ou conhece alguém que fume durante a gestação, o ideal é você recomendar que essa pessoa procure uma ajuda, né? As clínicas de família têm grupos para reduzir o consumo de cigarro. E o álcool, ele também não é. E aí, uma coisa que eu gosto de falar: pensa no bebê, gente. O bebê, ele é desse tamanho dentro de você, ele é muito pequenininho. Você daria cerveja para o seu bebê que acabou de nascer? Então, por que que você daria, né, para o seu bebê que está na barriga? Esse é um argumento que vocês podem falar para se conhecerem alguma gestante que bebe, que acha que está tudo bem, ou se alguém falar alguma coisa disso, né? Porque tudo que você consome está indo para ele. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. E aí, suplementos na gestação. Quais são realmente necessários, né? Tipo, tem gente que acha que precisa tomar um monte de coisa e tal. Então, assim, qual é a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde? Ferro e ácido fólico. Então, a gente tem essa recomendação aqui até do momento em que você engravida até o parto, a gente tem a recomendação do ferro, então de 30 a 60 miligramas de ferro elementar, e aí você pode ver com o seu obstetra, né, qual é o mais indicado, e o ácido fólico importantíssimo nos 3 primeiros meses, e essa recomendação é para continuar até o parto, mas aí você pode conversar com o obstetra também. Aqui, eu até botei, né, que de crianças de 6 meses até 2 anos tem que fazer suplementação de ferro. Então, se você conhece alguém, se você tem um filho, só para lembrar que precisa fazer. Gestante, precisa fazer. E mulheres no pós-parto também. Então, depois que vocês tiverem o bebê, tem que continuar usando o ferro, tá? Até 3 meses de gestação. Vitamina D. Todo mundo fala assim, precisa tomar vitamina D, suplementar, veio um boom de vitamina D por conta da Covid também. E assim, a recomendação oficial é que não é recomendada a suplementação de vitamina D. Porém, a gente precisa pensar em alguns fatores. A exposição solar, então, será que a gente está conseguindo se expor ao sol assim adequadamente, tipo 15 minutinhos por dia, num sol de incidência? Na sua casa tem? Você está conseguindo sair de casa? Como está isso? E os alimentos fortificados no Brasil? Existem alimentos que são fortificados com vitamina D? Eu acho que vai vir muitos alimentos aí daqui a pouco que tem essa fortificação, né, que são adicionados de vitamina D. Porém, agora, assim, nem todos os leites, por exemplo, são adicionados, nem todos os iogurtes. Então, assim, não, os alimentos não têm vitamina D adicionado. Então, você precisa, essa é uma coisa que precisa ser discutida. E aí, como você vai avaliar? Fazendo exame de sangue. E aí, fez o exame de sangue, deu menos de 30, precisa fazer a suplementação. E aí, como é que é essa suplementação? Qual a dose? Melhor forma, uma vez na semana, todos os dias? Aí você tem que ter uma avaliação médica ou com um nutricionista, tá? E aí, para o parto, aí eu já deixei até uma cola aqui. A gente tem alguns estudos que falam em relação às tâmaras, não sei se vocês conhecem, né? Que é uma fruta desidratada, né? Ela é muito comum na comida indiana. E antes do parto, que auxiliam nesse parto mais rápido, com menos lacerações, né? Que são aqueles cortezinhos que podem dar. Então, assim, se vocês conseguirem consumir tâmaras, 2 tâmaras por dia, 2 a 4 assim, por dia, de 32 semanas, são mais ou menos 8 meses, até o momento do parto, é ótimo, é super benéfico. E aí vocês podem fazer assim, ou comer, assim, eu acho docinho, eu gosto de comer, conheço pessoas que gostam também, tipo, por exemplo, a sobremesa depois do almoço, poderia ser essa tâmara. Ou vocês podem fazer também batendo, fazer uma vitamina, alguma coisa assim, cortar em cima de uma fruta, de um iogurte, e aí ficou de opção e tem essa dica aí.
E aí, o que comer durante o parto, se pode comer, se precisa fazer jejum. A gente precisa pensar em duas situações. Parto cesáreo precisa de jejum, então, assim, eles vão recomendar o jejum de 12 horas. Só que parto cesáreo não é uma indicação médica, né? Você precisa ter uma necessidade de ter esse parto. O ideal, o que a gente espera, é que tenha um parto normal. Claro, tem diversas condições que necessitam do parto cesáreo e que ótimo que existe. Mas, se você está pensando nesse parto normal, o que eu vou falar da alimentação é que não tem uma restrição, sabe? Você não precisa ficar de jejum durante o trabalho de parto. É até importante que você consuma alguma coisa, só que às vezes a mulher fica mais enjoada, tem mulher que vomita durante o trabalho de parto. Então, o que a gente recomenda? Coisinhas mais geladas. Então, talvez um suco mais geladinho, sabe? Um suco de laranja que seja mais gelado. Comer uma fruta que também seja mais geladinha. Alguma coisa assim, vocês podem solicitar para consumir, sim. Coisas mais leves, mas podem pedir. E depois do parto, e aí tem vários mitos, né? De que você não pode comer nada, ou de que você não pode comer alimento remoso, já ouvi isso também, assim. É, não existe nenhum alimento que você não possa consumir. Mas a gente tem que pensar que houve um processo ali dentro e que se a gente puder dar um descanso para o nosso organismo, melhor. Então, é óbvio que, assim, não consumir alimentos que são gordurosos vão ser benéficos para a gente. Então, presunto, carne de porco, é, coisas, né, a gente chama de embutidos, que são presunto, mortadela, peito de peru, blanquê, tudo isso, salsicha, linguiça, tudo isso a gente nem deveria estar consumindo, porque eles nem são recomendados, assim, são carnes processadas, nem são recomendados por ninguém, porque eles estão classificados pela Organização Mundial de Saúde como cancerígenos tipo 1. Porém, a gente fala que se você quiser consumir, tudo bem. Não é isso que vai dar algum problema. O ideal é que a gente não consuma, porque são alimentos que são mais inflamatórios. E aí o ideal é você consumir alimentos que são anti-inflamatórios. Quais são eles? Legumes, verduras, frutas, todos esses, tá? Então, o que você consome? Tentar seguir uma alimentação saudável, né? Tentar consumir esses legumes, essas frutas, essas verduras, o leite, se você tiver esse hábito, o arroz e o feijão, né? Comer coisas, comida mesmo, tá? E aí, aleitamento materno. Eu achei importante a gente finalizar com o aleitamento materno, né? E aí, quais seriam as vantagens para o bebê? Crianças não amamentadas têm mais episódios de diarreia, infecções respiratórias agudas, otite, alergia e pneumonia. O aleitamento materno proporciona maior contato físico, ou seja, ele tem um contato físico com a mãe e um desenvolvimento psicomotor melhor, um desenvolvimento psicológico da motilidade, da movimentação. Melhor desenvolvimento de mandíbulas, né? Ou seja, a fala e a mastigação ficam melhores porque ele tem que fazer esse movimento de sugar, então ele trabalha muito mais aqui. E menor risco de cárie, tá? Então, assim, uma super vantagem, né? E aí, só para vocês explicarem, o que é o colostro que todo mundo fala? É um leite produzido nos 7 primeiros dias depois do nascimento. Ele é bem pouquinho, às vezes ele é mais amarelado, às vezes ele é mais branquinho, depende muito de cada mulher. E ele tem um volume bem pequenininho. Então, é normal o bebê mamar com uma frequência maior e um intervalo menor. Ou seja, ele não vai mamar de 3 em 3 horas. Isso não é uma regra, tá, gente? Eu sei que colocaram isso como regra na cabeça de vocês, de que tem que mamar de 3 em 3 horas, mas isso não é uma regra. Às vezes o bebê vai mamar de 1 em 1, e às vezes ele vai dormir 4 horas e aí vai mamar. Então, assim, não é uma regra isso. Ele tem mais vitamina A, esse colostro, proteína, imunoglobulinas e outras substâncias protetoras. E ele é tipo a gente diz que é tipo uma vacina para o bebê, sabe? Então, assim, é extremamente importante durante esses 7 primeiros dias a gente tentar esse aleitamento materno exclusivo, então dá só o peito, sem nada. E aí, do oitavo até o 14, a gente diz que é um leite que tem mais proteína que o leite maduro, que é realmente para essa fase de desenvolvimento, de crescimento do bebê. E depois do 14º dia, tem o leite maduro, e aí até 2 anos é esse leite que contém tudo que o bebê precisa. E aí, quais as vantagens para a mãe? Porque não são só vantagens para o bebê, né? O que é de vantajoso para a mãe?
Vantagens emocionais, maior segurança e menos ansiedade, se essa mãe estiver tranquila ali com aquele período de aleitamento, então é uma vantagem para a mãe também. Dispensa preparo, temperatura adequada, sem contaminação, já está pronto, quentinho, pronto para o bebê consumir. Então você não precisa pensar, né, em nada disso. Ele é econômico, então você evita o custo com leite, com a fórmula, né, infantil, com mamadeira, com gás para esquentar a água, com um suplemento que às vezes o bebê vai ter que tomar, com medicação para doença. Então, assim, é o prontinho para o bebê. Você pode sair com o seu bebê, você não precisa pensar em um monte de coisas, se vai levar água com quente, e aí o leite, e aí gasta dinheiro com a fórmula, não precisa de nada disso. Ele está prontinho, na temperatura ideal, com tudo que o seu bebê precisa. Vantagens físicas, né, para essa mãe. Então, a menorreia, né, significa que é a não menstruação. A mulher para de menstruar enquanto estiver amamentando. Então, isso diminui a ovulação e a perda de ferro, porque ela para de perder sangue, né? Então, o ferro vai muito no sangue. E aí, com isso, ajuda a prevenir uma anemia, por exemplo. Involução uterina, o que é isso? Faz o útero voltar para o lugar pela ação da ocitocina. Ocitocina é um hormônio, né, que está presente no nosso organismo. E o que acontece? Quando o bebê suga, o útero contrai por conta da ocitocina. Quando o leite sai, né, assim, quando tem esse movimento do leite sair, é devido à ocitocina. Então, a ocitocina está agindo e está fazendo a contração do útero. É extremamente normal nos primeiros dias a mulher sentir. Quando o bebê suga, ela sente cólica. E ela fala, tô sentindo cólica. Mas tudo bem, é normal, é bom, é saudável. Significa que o útero está voltando para o lugar. E isso ajuda bastante. Diminui o risco de câncer de mama e o risco de DM2, né, de diabetes tipo 2, depois, né, para frente. Tem uma maior mobilização da reserva adiposa, ou seja, da reserva de gordura, né, que foi acumulada, e favorece a perda de peso. Então, a amamentação exclusiva ela também vai auxiliar a perder esse peso que foi ganhado durante a gestação. E aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem como que é a amamentação correta, né? Então, assim, para vocês verem que aqui tem o mamilo, e aí tem os seios, e aí tem os ductos e o alvéolo mamário. Então, a sucção adequada é quando o bebê pega mais do que só o bico, não é no bico que sai. Se ele pega no bico, ele não está conseguindo pegar esses seios aqui, tá vendo? Lactíferos, que é onde tem a reserva do leite. Então, o ideal é que o bebê abra a boquinha bem grande, como está nessa imagem aqui, e a gente diz que é uma boquinha de peixe. Então, o lábio de cima dele tem que estar para cima e o lábio de baixo para baixo. E pegar além de só o bico. Quando pega só no bico, machuca. Então, tem muitas mulheres que às vezes têm fissuras no peito e tem algumas coisas porque a gente diz que é uma pega incorreta. Então, o bebê ele tem que estar com a cabecinha bem virada para o peito, com a boquinha bem aberta, com o corpo dele encostado na barriga da mãe, assim, com o corpo dele virado para o corpinho da mãe. E ele tem que sugar ali, assim, tem gente que fala assim, ele não vai estar respirando, que parece que ele não está respirando. Gente, se ele não estiver respirando, ele vai tirar a cabeça. Ele consegue respirar, tá tudo bem. Então, se deixar ele bem próximo mesmo, sabe, de você, bem juntinho de você. É... E aí isso faz com que ele saia mais leite, e aí ele sugue bem e não machuque, tá? Caso esteja machucando alguma coisa, o ideal é você pedir auxílio mesmo, ver uma clínica da família, ou com seu obstetra, ou com o pediatra do bebê, assim, que tem esse auxílio para poder te explicar como é essa pega, o que você pode fazer, porque é super comum, às vezes, a pega não tá tão adequada assim, tá? E aí, a oferta de chás, sucos e água é contraindicada durante todo esse período dos 6 primeiros meses, tá? Porque prejudica a sucção e reduz o consumo do leite materno, né? Ou seja, o bebê ele tem um estômago pequenininho, e aí você vai dar 100 ml de chá para ele. É muita coisa, assim, é uma coisa que ele vai encher ele todo, e aí ele não vai consumir o leite que ele precisava. E aí, o que que acontece? É, o chá não está dando nutriente nenhum para ele, o leite dá. Então, não é necessário dar água, nem chá, nem suco, nada nesses 6 primeiros meses, tá?
O uso de mamadeiras. A gente não recomenda, né, o uso de mamadeiras nesses primeiros meses, porque tem o maior risco de engolir o ar, né? O que pode provocar gases, né, esse desconforto abdominal, cólica. Então, a gente não faz essa recomendação. Além de poder fazer uma confusão de bico, né? Porque o bico da mamadeira, ele é muito mais fácil do que o bico do peito para poder sugar, né? Ele tem que fazer um esforço maior. Lembra que eu falei que ajuda na mastigação? Porque ele precisa trabalhar essa musculatura e que é bom, ele tem que trabalhar a musculatura mesmo. E aí, às vezes, a mamadeira é muito mais fácil, né? Então, o ideal é que a gente não utilize mamadeira nesses primeiros meses. E o uso de chupetas também não. As crianças acabam mamando menos, porque pensa, elas estão sugando ali, gastando energia e não está entrando nada. Então, elas estão perdendo a energia delas sem entrar. E quando elas estão mamando, elas estão gastando energia, mas está entrando o leite, né? Então, eles estão sendo nutridos. Ali não, na chupeta ela está chupando, chupando, chupando e não está entrando nada. E aí acaba também comprometendo a produção do leite. Porque eu até esqueci de comentar isso, é, não, vou falar mais pra frente, né? Não existe nada que faça promover tanto a produção do leite quanto a sucção do bebê, né? Além disso, o uso de chupeta também está associado com candidíase oral, né? Que é aquele sapinho, otite, alterações do palato. Então, assim, que aí às vezes você vê, né? Que o bebê tem fica com o fundo do céu da boca mais fundo, né? Então, assim, a gente não recomenda chupeta. É claro que tem situações e situações, vamos nos acolher também, se for uma situação de extrema necessidade, se você que realmente precisa, acontecer alguma coisa, e aí você abre uma exceção, mas se puder tentar, seria o ideal. Essa recomendação do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno seja exclusivo, ou seja, só o leite da mamãe até os 6 meses de gestação. E continuar até 2 anos. Até 6 meses atende todas as necessidades nutricionais, inclusive água, então não precisa dar nada. E a gente fala aleitamento materno exclusivo em livre demanda, ou seja, quando o bebê quiser. Não existe isso de 3 em 3 horas. Pode ser de 2 em 2, pode ser aquilo que eu já comentei, pode ser um bebê que dorme um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele mama um pouco mais ou um pouco menos, mas é o tempo do bebê. Então, se vocês conseguirem durante esses 6 primeiros meses, é extremamente importante e é muito benéfico para o bebê mesmo, tá? E aí, alguns mitos, né? E aí, agora eu vou falar de alguns mitos que a gente escuta sobre o aleitamento materno. Então, leite fraco. Eu vou repetir para vocês várias vezes para vocês memorizarem isso. Não existe leite fraco, não existe leite fraco, não existe leite fraco. Vou falar mais uma vez para vocês botarem isso na cabeça e para se alguém falar, você lembrar de falar. Não existe leite fraco. Isso não existe. Toda mãe produz para o seu bebê o melhor leite que existe para ele, sabe? Então, assim, a produção do corpo da mãe, ela é fundamental e ela é necessária e suficiente para o seu bebê. Então, assim, o leite ele vai sair igual, independente da alimentação da mãe. A única coisa que pode alterar, que a gente sabe que altera, é a gordura. Então, assim, se a mãe consome muita gordura que a gente chama de gordura trans, ou seja, aquela gordura que está presente nos sorvetes, nos fast foods, né? Tipo, essas coisas industrializadas, que tem essa gordura trans, essa gordura pode passar para o bebê. E isso pode ser prejudicial, porque ele pode até ganhar muito peso. Fora isso, o corpo da mãe vai dar um jeito de dar tudo que o bebê precisa. Se a mãe não está consumindo cálcio suficiente, ele vai tirar do osso da mãe para dar para o bebê. Ou seja, a alimentação da mãe precisa ser direitinho, como a gente já falou, saudável, com tudo que precisa ter dentro de uma alimentação saudável. Mas assim, não existe leite fraco, tá, gente? Isso é um mito que criaram de que ele chora muito, ele chora a noite inteira. Você tem que ver o que pode estar acontecendo, entendeu? Às vezes é uma pega incorreta, ou seja, às vezes o bebê não está pegando o peito direito, não está conseguindo mamar o tempo suficiente. Às vezes pode ser a mãe que não está bem, que o emocional da mãe não está bem e acaba passando para o bebê. Isso é muito comum. Podem ser várias situações, tá? E então não é o leite que é fraco. Canjica e cerveja preta para dar mais leite. Isso é outro mito, assim, que não existe, aquilo como eu já tinha falado. Agora que eu lembrei que eu ia falar depois, né?
A única coisa que ajuda na produção do leite é a sucção do bebê, ou seja, o bebê sugar no seu peito, e água, beber bastante água, estar bem hidratada. Fora isso, não tem nada que vá aumentar a produção do leite, que você precise fazer para aumentar a produção do leite, tá? É normal sentir dor. Isso é um mito. Não é normal sentir dor, tá? O que pode acontecer são algumas situações de, por exemplo, o bebê pegou só no bico e aí feriu esse bico do peito. E aí ela começa a sentir dor porque o bico ficou ferido, mas foi uma pega incorreta. É normal sentir um incômodo às vezes no começo, aquilo que eu falei, às vezes tem uma cólica que sente porque o útero está contraindo, às vezes é estranho, assim, a adaptação, sente um pouco de desconforto, mas dor, sentir uma dor excessiva, isso não é normal, tá? Eu tenho peito pequeno e não vou dar leite, não vou ter leite. Isso é outro mito, isso não tem nada a ver, gente. O tamanho do peito não tem nada a ver com a produção de leite, tá? Você vai produzir leite de qualquer forma. Uso silicone não dá para amamentar. Isso também é outro mito. Dá para amamentar, é super tranquilo. Às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade na pega, porque o seu peito fica grande para o bebê, né? Porque tem o silicone, mas um monte de leite às vezes fica bem grande. Mas super dá para amamentar, tá? Precisa da fórmula para dormir a noite toda, porque o leite materno não sustenta. Isso é um outro mito, que a gente volta para o primeiro, não existe leite fraco. O que acontece é que o leite materno, ele é perfeito, assim, ele é o melhor alimento que existe no mundo. E ele tem uma absorção muito rápida, o bebê absorve tudo que ele precisa ali daquele leite. E aí, é óbvio que se ele absorve rápido, ele vai sentir fome mais rápido. O leite de vaca, ele tem muito mais proteína e muito mais gordura do que o leite materno. Então, ele vai demorar muito mais tempo para digerir, sabe? Esse leite da fórmula, esse leite da vaca. Então, por que ele vai dormir mais? Porque ele vai estar ali ainda digerindo. Mas isso não significa que é uma coisa boa para ele, sabe? Porque ele vai demorar mais tempo para digerir tudo aquilo que ele consumiu. E o leite materno, ele é tão perfeito que ele consegue digerir muito mais rápido, ou seja, ele consegue absorver tudo que ele precisa muito mais rápido. Ele tem, na perfeita proporção para ele, sabe? E antes dos 6 meses já pode dar comida, que não tem problema. Isso não é verdade, assim, antes dos 6 meses é leite materno ou fórmula infantil. Não é para dar nenhum tipo de suquinho, nem pode dar, tá? Então não é para dar nada disso antes dos 6 meses. E aí, sobre essa questão do aleitamento materno, é uma coisa que as pessoas às vezes não comentam tanto ou acham que é fácil, assim, que vai ser super tranquilo e que pode ser, sabe? Se você estudar, entender um pouco, procurar perguntar nessas consultas de pré-natal, como é que é a pega, tirar dúvidas, sabe? E se preparar para esse momento, tá tudo bem. Às vezes o bebê, ele nasce, ele não sabe sugar mesmo. Isso acontece, leva um tempo para vocês se adaptarem. E pensa assim, ele estava super fácil lá dentro da barriga. E aí, de repente, ele tem que sair e ele tem que se esforçar para comer. Então, isso é uma coisa que para ele fica meio confuso ainda, né? Então, é um tempo de adaptação. Eu diria para vocês respirarem e levarem o tempo que vocês precisam. Porque o que acontece? A ocitocina, lembra que eu falei lá em cima, que é o que ajuda o leite a sair e o útero a contrair? Ela é um hormônio que é regulado pelas emoções também. Então, se a mulher está muito ansiosa, acaba que ela produz um monte de leite e o leite não consegue sair, sabe? Porque a ocitocina está desregulada, então a ocitocina é que ajuda o leite a sair. O leite não consegue sair para o bebê. Então, é preciso um momento de tranquilidade. Então, e preparar as pessoas ao seu redor também, para não ficarem falando um monte de coisa na sua cabeça, sabe? Dizendo que existe leite fraco, ou que não está sendo suficiente, que a criança está morrendo de fome. Tentar se acalmar, respirar, fazer o momento do aleitamento, né? O momento de amamentar, ser um momento calmo e tranquilo, tá? E aí, após os 6 meses, vou falar bem rapidinho, porque a gente precisaria de uma outra aula, e acho que a gente pode fazer, se vocês quiserem, uma outra aula só de introdução alimentar, mas eu vou falar só rapidinho. Quando começa a introdução alimentar e é uma introdução, ou seja, o aleitamento materno continua como a principal fonte de comida para o bebê, porque ele não vai sair comendo 4 refeições por dia no primeiro mês, tá, gente? Então, assim, demora, vai até um ano, e aí com um ano o bebê tá perfeito, comendo tudo, mas até um ano leva um tempo. É uma alimentação natural e saudável, é claro, né? Sem industrializados, com fruta, legume, verdura,
arroz, feijão, tudo que é mais de mais natural, mais saudável possível. Não pode oferecer mel de jeito nenhum, porque corre o risco do botulismo. Então, assim, mel é uma coisa que. Aí eu vou botar o outro já, até. Não é recomendado oferecer açúcar até 2 anos de idade. Então, açúcar não pode de jeito nenhum até 2 anos. Mel, pior ainda, tá? Então, assim, até 1 ano, até 2 anos, não pode mel de forma nenhuma. E o ideal é que você não bote açúcar nenhum em nada do seu filho até 2 anos ou mais, tá? Porque a gente não precisa de açúcar para a vida, açúcar de adição que eu falo, né? Colocar açúcar no suco, no chá, no, enfim, em nada, não precisamos de açúcar. Não é recomendado oferecer suco antes de 1 ano de idade, porque o bebê ele precisa conhecer o alimento e ele precisa da fibra daquele alimento, sabe? Então ele precisa conhecer o que é uma laranja, o que é uma maçã, o que é um abacaxi. Pode dar todas as frutas, não tem restrição, tá? Então pode dar abacaxi, pode dar melancia, melão, tudo. E o ideal é que ele conheça o alimento antes e que ele pratique a mastigação dele, porque isso ajuda na fala também. Evitar, obviamente, os ultraprocessados, então biscoitos recheados, doces em geral, etc. Isso até 2 anos, é claro, se puder a vida toda, porque isso não é recomendado em nenhuma idade. E aí, uma conclusão: a alimentação saudável ela é importante em todas as fases da vida, tanto da gestação, antes da gestação, na gestação, no pós-parto, no aleitamento, para o bebê, na primeira infância, todos os momentos. Lembrar das orientações do guia, né, e manter uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Isso, assim, pensar assim, que a maioria dos seus dias, o que você consumiu no dia? Teve fruta, teve legume, teve verdura, teve arroz, feijão, né, que é aqueles minimamente processados. Então, pensar se o seu dia está sendo com esses alimentos. O aleitamento materno é fundamental e ele é extremamente recomendado. Assim, eu sou fã número 1 do aleitamento materno. Eu diria para vocês procurarem auxílio caso tenha alguma dificuldade, se informar mais antes do parto, porque aqui foi uma aulinha muito rápida, né? Sobre as suas dúvidas, sobre o que você acha que ter essa consciência sobre o aleitamento mesmo, porque ele é fundamental e eu falo assim, as vantagens são muitas, sabe? Ele é barato porque ele é de graça. Não precisa se preocupar em preparar nada, é fácil. Então, ajuda a mãe a voltar no peso, tudo de bom. Então, qualquer dúvida assim mesmo, vocês precisam tirar mesmo para chegarem nesse momento um pouco mais preparadas, tá? E por último, assim, seja gentil e amorosa com você mesma e com seu bebê. Esse é um momento único e especial, então, assim, vocês estão gerando uma vida, um ser novo para o planeta, e para vocês não se cobrarem tanto e não se culpar se não tiver tudo perfeito. É claro que eu falei aqui hoje como nutricionista, né? Então, eu preciso falar todas as informações perfeitas da vida, tudo que eu estudei nesses anos todos. Mas a gente sabe que na vida real, né, no dia a dia, às vezes as coisas saem um pouquinho do que é o perfeito, né? Do que é o ideal, do que é o maravilhoso que poderia ser. E tá tudo bem se um dia não for tão bom quanto você queria que fosse, sabe? Para vocês terem esses momentos de se acolher mesmo, de se entender e entender que às vezes você vai querer chorar junto com seu bebê e chorem junto com seu bebê. Tá tudo bem, tá? Eu vou deixar aqui meu contato. Esse é meu e-mail, que vocês podem mandar e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, até se vocês tiverem dúvidas em relação à consulta, alguma coisa assim. Eu estou começando esse Instagram, na verdade, não é um Instagram exatamente meu pessoal, mas é um projeto meu com uma amiga, e a gente vai falar também um pouquinho sobre alimentação, no geral, sobre gestação, tirar algumas dúvidas, né? E esse é o WhatsApp também, se vocês quiserem, para tirar dúvidas de consulta, alguma coisa assim, tá? Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha passado muito do tempo, né? Falo bastante. Isso foi só para dar uma geral, assim, no que porque cada coisa a gente pode falar muito mais, né? Se a gente pudesse falar só da gestação, a gente falaria um monte, só de aleitamento materno, eu também falaria um monte, da introdução alimentar. Então, eu tentei botar aqui para vocês um geralzão de tudo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só falar, pode me mandar mensagem e tirar alguma dúvida, tá bem? Uma boa tarde, bom sábado para vocês, bom final de semana.
Muito amor para vocês e para esse momento, tá? Deixa eu parar agora. Vou parar a gravação. Tchau, até a próxima. Espero que na próxima a gente esteja junto, seja pessoalmente.